Existe uma diferença enorme entre 30, 40, 50, 60 anos e realmente ser uma mulher madura. A idade, ela chega para todas nós, mas a maturidade, não. E talvez a maior prova dessa diferença é que muitas mulheres de muita idade ainda esperam que alguém diga para elas o que elas devem fazer, quem elas devem ser, e ficam esperando uma aprovação de outra pessoa para os comportamentos delas, para os projetos, para as ideias e para as coisas que elas querem fazer nessa vida, ou mais profundo ainda, a forma como elas devem se vestir, como elas devem agir, como elas devem falar e o que elas devem fazer. Loba maravilhosa, aqui você está no podcast das Lobas. Eu sou a Bia Viana e esse é o espaço para mulheres que querem colocar o seu brilho no mundo, sendo elas mesmas, sem medo de desagradar. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa diferença entre maturidade e idade, e eu vou trazer aqui alguns símbolos, talvez, para a gente se conectar com isso, para a gente aprofundar nesse assunto. A gente vai ter um exercício prático no final desse vídeo, então a proposta desse vídeo é que o fato de eu estar falando essas coisas desperte em você uma consciência. Aliás, essa semana a gente está no portal da consciência. Agora nós teremos portais semanais aqui para a gente se unir melhor, né, e entender melhor as energias que estão rodeando a gente aí. Então, essa semana no Portal da Consciência, a gente vai tomar consciência sobre algumas coisas. Então, a gente vai ter um exercício prático aqui no final. Se você vai ficar comigo até o final, e eu espero que sim, pausa agora, pega um caderno, uma caneta e segura aí com você, porque no final do vídeo a gente vai usar, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero já começar esse vídeo falando com vocês é sobre o mito da maturidade. Porque a gente ouve muita gente falando por aí que a maturidade chega aos 30 anos, chega aos 60 anos, que inclusive marcam ciclos astrológicos que a gente vive, que teoricamente trazem mais maturidade pra gente. Mas se fosse realmente assim, a gente não teria pessoas de muita idade, lá nos seus 60, 70 anos, agindo como crianças. E aí a gente percebe, quando a gente olha ao nosso redor, que, opa, peraí, não é todo mundo que envelhece e amadurece. Então a gente desassociar isso já é meio caminho andado para a gente conseguir se aprofundar no nosso próprio crescimento, no nosso amadurecimento. Então, uma mulher realmente madura, na verdade, é uma mulher que alcançou uma liberdade de ser ela mesma, de agir conforme ela quer agir, de fazer o que ela quer fazer. Ela pode até pedir opinião para outras pessoas, mas não buscando aprovação, mas sim um outro olhar sobre aquilo que ela vai fazer ou sobre como ela vai se vestir. E aí, existe uma diferença muito grande na forma como meninas reagem e como mulheres agem e se comportam dentro do mundo. E a gente vai trazer aqui essas duas visões exatamente para a gente conseguir separar o joio do trigo. Enquanto eu estiver falando, antes da gente fazer o exercício prático, eu quero que você faça esse exercício criativo de visualizar na sua vida onde que você ainda reage como uma menina e onde que você já consegue agir e se comportar como uma mulher. Então eu trouxe duas imagens aqui para a gente visualizar. Da menina, eu trouxe a imagem da sacerdotisa, para quem se conecta com as cartas, e também do arquétipo da lua. Por quê? Porque quando a gente está ainda no nosso processo de maturação, é quase como quando a gente está gestando, a gente está na gestação. Existe ali um certo romantismo com a vida, existe uma certa beleza, existe uma propensão a você se sentir muito mais sensual, muito mais bonita, até porque seus hormônios estão lá no teto, né? E também tem esse gestar de um projeto. É como quando a gente é adolescente, que a gente tem aquela energia fervorosa de ir para o mundo, de desbravar as coisas, sabe? De conquistar as coisas, aquela energia bem do começar da vida, né?
Tá, mas Bia, então quando a gente amadurece, a gente perde essa energia? Não, não, não. A gente amadurece ela também. Porque uma coisa é você projetar no mundo ali tudo que você quer fazer, e outra coisa é você de fato fazer isso. Isso também separa muito meninas de mulheres, porque quando a gente tá ainda muito na menina, nessa sacerdotisa, a gente é muito sonhadora, né? Inclusive a lua tá ali também, o arquétipo da lua, muito sonhadora. A gente imagina, a gente fantasia, a gente sonha, a gente quer as coisas, mas existe um determinado momento em que esse imaginar, este sonhar, ele vai precisar ganhar estrutura. E é aí aonde a gente chega na maturidade. Porque eu converso com muitas pessoas, com muitas mulheres, inclusive, de muita idade, que falam pra mim: eu gostaria de ter feito muitas coisas, mas eu não fiz. Porque o meu marido não aprovava, porque eu tinha medo do que iam pensar, porque eu não queria deixar os meus filhos. Isso é muito polêmico, tá? Porque não necessariamente a gente precisa deixar os nossos filhos para viver a vida que a gente quer viver, sabe? E inclusive eu venho vivendo esse dilema ultimamente e vejo também muitas coisas assim que eu falo, caramba, né? Quando a gente tem filhos, a gente põe ali no mundo o nosso maior investimento, porque eles vão ser os adultos do futuro. E obviamente que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, vai, mas a gente não abre mão de quem a gente é, da mulher que a gente veio ser. Então é nesse momento onde a gente começa a realmente, eu quero isso, esse sonho, esse projeto, esse desejo aqui que eu tenho, isso que eu tô gestando dentro de mim, essa vontade. Nem quando a gente é adolescente, que a gente tem vontade de ir fazer as coisas, a gente tem sonhos, eu quero ser tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Vai chegar um momento que a vida vai colocar para você ali a possibilidade de você realmente materializar aquilo ali, de você concretizar, de você fazer aquilo realmente acontecer. E é nessas horas que a gente tem a oportunidade de amadurecer. Porque qualquer coisa que a gente vá fazer nessa vida, a gente vai precisar primeiro de um planejamento, de uma estrutura. E aqui eu tô falando sobre coisas externas, mas a gente pode levar isso muito para o nosso interior, sabe? Porque às vezes eu tenho um desejo, por exemplo, sei lá, de me vestir de uma forma diferente da que eu me visto. Só que para eu realmente colocar isso em prática, fazer essa mudança, eu primeiro vou ter que amadurecer isso dentro de mim, amadurecer as minhas emoções, amadurecer os meus sonhos, amadurecer o meu relacionamento comigo mesma para eu conseguir expressar essa autenticidade que já tá brotando dentro de mim. Eu quero me vestir dessa forma. Eu quero que ser essa mulher. Eu quero fazer essas coisas. Eu quero começar esse projeto. Eu quero fazer essa determinada coisa, que não necessariamente é algo no mundo, às vezes é uma coisa interior, que você quer fazer uma coisa interna. E vai precisar passar pelo mesmo processo, sabe? Só que de forma mais sutil, mais interna, que muitas vezes é mais difícil, porque se a gente não tem algo em que se agarrar, a gente se perde. Por isso que eu vou trazer esse exercício aqui com vocês, e por isso também dessa proposta dos rituais ao final do podcast, pra gente ter esse algo mais concreto para se agarrar, principalmente quando é um processo interno. Então, essa imagem da sacerdotisa, da lua, que sonha, que deseja, que quer aquilo, que fantasia a vida, que tem as suas fantasias, né, de como que ela quer se relacionar com as pessoas, qualquer mulher que você quer ser. E aí, no momento em que a vida abrir essa oportunidade de você realmente manifestar isso, você começa a viver um processo de transformação. E é onde a gente separa, vamos dizer assim, o joio do trigo, as meninas das mulheres, né? Porque não é toda mulher que vai passar por esse processo, por uma escolha pessoal mesmo, e às vezes não é uma escolha consciente, não, tá? Então, por isso que também a proposta desse vídeo aqui para vocês, porque a gente tem essa tendência de escutar e projetar nas outras pessoas. Nossa, ela tá falando da fulana de tal, nossa, ela tá falando da outra lá. Vamos fazer um exercício? Você olha para você. Tudo que eu falar aqui, quando você pensar numa outra pessoa, você direciona para você, volta a sua energia para você. Às vezes é difícil, mas gente, vale muito a pena, sabe?
Porque daí a gente para de projetar nas outras pessoas e a gente começa a, de fato, viver uma transformação interna. E essa energia que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Então, traz isso para você, né? Quais são essas fantasias, esses sonhos, esses desejos que eu tenho e que eu tenho uma possibilidade de amadurecer? E aí a vida vai abrir essa porta para mim. Agora a gente sai dessa carta da sacerdotisa que tá ali sentada, pensando, sonhando, gestando, desejando, e a gente passa para a carta da imperatriz, né? A carta da imperatriz, gente, é uma mulher. Em alguns baralhos, ela tá sentada num trono, em outros, ela tá em pé, segurando alguma ferramenta de poder na tua mão. Aqui é o momento onde a gente assume os nossos desejos pro mundo. E não é sobre você sair gritando no holofote, gente, eu quero fazer tal coisa. Não é isso. É você assumir. Essa é a pessoa que eu quero ser. Eu vou ligar o botãozinho do e eu vou fazer o que eu quero fazer. E quer saber? Ninguém vai pagar minhas contas, ninguém vai fazer por mim e eu vou correr atrás. E não interessa o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão não sei o que lá. Não. Eu quero isso. Essa mulher que eu quero ser, eu quero me vestir dessa forma, eu acredito nisso aqui, esses aqui são os meus valores e eu vou defender aquilo que eu quero e eu vou colocar meu brilho no mundo. E pra gente fazer isso parece muito fácil, né? Na teoria é muito fácil. Mas quando você vai na prática e você realmente chega ali na tua casa e fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou me vestir dessa forma agora, porque me vestir assim me faz bem. Ou melhor, eu vou fazer esse hobby aqui, essa coisa aqui, porque isso aqui me faz bem. Não é todo mundo que vai apoiar, não é todo mundo que vai falar, ai, que linda, que maravilhosa, vai lá, faz isso, vai dar super certo pra você e tal. Não vai não. E nessas horas você vai ter que segurar a tua onda naquilo que você acredita, naquilo que você se propôs, e você vai ter que sustentar aquilo ali. Inclusive, gente, tão sincrônico que eu tô fazendo esse vídeo dia 30 de junho e amanhã Júpiter vai entrar em Leão e fala exatamente sobre isso. Sustenta a sua força. Sustenta a sua força. Porque de verdade mesmo, os frutos disso que você quer fazer, só você vai colher. As pessoas que vão falar pra você que isso não vai dar certo, que você tá errada, que não sei o que lá, não vão fazer isso, não vão colher os frutos com você. Não vão, elas podem até estar caminhando do seu lado, mas colher não vão, você que vai. E você vai ter que fazer por onde, você vai ter que ir atrás. E isso tudo o que a gente faz nessa vida tem um preço. Só que esse nível de consciência, ele só vem quando a gente tem maturidade. E não idade, sabe por quê? Porque tem gente com muita idade nas costas fazendo coisas que não trazem resultados tão bons assim. E nem enxergam o preço real daquilo que elas estão fazendo. Agora, quando a gente vai atingindo a maturidade, a gente não só olha o preço das coisas, mas a gente também olha o valor que as coisas têm para nós. E é esse valor que, quando a gente vai atingindo essa consciência mais madura dentro de nós, que a gente vai ser convidada a sustentar. E, por exemplo, eu, Bia, vou compartilhar aqui uma coisa com vocês, né? Recentemente uma pessoa me pediu para indicar uma coisa para ela comprar. E naturalmente que eu tinha várias opções. Só que eu fui naquilo que eu realmente acreditava. Eu falei, olha, de verdade, isso aqui não é bom. Eu não acho isso aqui legal, eu não gosto. Eu gosto disso aqui, isso aqui pra mim vale mais a pena e tal, não sei o que lá. E falei pra ela. E ela foi lá, comprou, gostou e tudo mais, beleza, né? Mas naquela hora ali eu parei e eu falei, poxa, eu poderia ter tirado um ganho em cima daquilo ali, mas seria em cima de algo que eu não acredito. Eu poderia, Bia, por exemplo, vou falar assim da minha realidade, né, como mãe, eu poderia colocar o meu filho na escola o dia inteiro, trabalhar muito mais do que eu tô trabalhando,
ganhar muito mais do que eu tô ganhando e fazer muito mais coisa. Poderia, é uma possibilidade. Mas para mim tem muito mais valor acompanhar a infância do meu filho e dar para ele uma educação, valores, estar presente com ele, transmitir para ele essa confiança que só a mãe pode dar. Mais vale isso do que ter mais dinheiro no meu bolso, do que mais tempo de trabalho. Mas essa é uma decisão que a gente precisa ponderar muito. Vocês estão vendo que existe aqui uma balança, que isso é super a carta da Imperatriz também, né? A maturidade. Existe uma balança que precisa estar equilibrada. Peraí. Eu tenho que ter consciência não só das coisas bonitas. Agora eu não tô mais na sacerdotisa, eu não tô mais fantasiando, eu não tô sonhando, eu não tô imaginando. Eu vou realizar. Só que para eu realizar, eu preciso olhar para o que eu vou ganhar e para o que eu vou perder também. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ponderar. Peraí, eu vou ganhar tempo com meu filho, eu vou ganhar ter passado uma infância com ele, eu vou ganhar ter passado mais tempo dentro de casa, eu vou ganhar mais tempo brincando com ele, vou ganhar uma conexão que nada nesse mundo vai abalar se for bem estruturada. E o que eu vou perder? Eu vou perder tempo de trabalho, eu vou perder de ganhar mais dinheiro, eu vou perder de estar investindo mais tempo em outros projetos que eu também gostaria de investir, mas a perda que eu tenho, ela não é tão valiosa quanto os ganhos que eu tenho. Então eu tomo a minha decisão. Esse nível de consciência, ele vem a partir do momento que a gente amadurece. Não quando a gente cresce, quando a gente amadurece. Porque agora eu tenho consciência o suficiente, responsabilidade o suficiente para realmente tomar uma decisão consciente do que eu estou fazendo. E se eu sou capaz de tomar uma decisão com consciência, eu também sou capaz e vou ser cobrada pela vida de colher os frutos disso. E uma imagem que representa muito tudo isso que eu tô falando é a imagem do planeta Saturno, que é aquele que passa para a nossa vida de 7 em 7 anos, de 14 em 14 anos, de 30 em 30 anos, quando a gente completa os ciclos dele, e a gente tem essa possibilidade de amadurecer, que não é fácil. Mas sabe aquela coisa de que nada do que é bom vem fácil? Se a gente quer algo que seja duradouro, que realmente tenha estrutura, que vai me trazer frutos no longo prazo, eu vou ter que ralar em cima daquilo ali. E ralar em cima daquilo ali, gente, não é sofrer, não é me desgastar, não. É crescer, assumir a responsabilidade, segurar ali o meu bastão e falar: aqui eu vou bater meu martelo. E eu vou assumir a responsabilidade em cima disso aqui. E tudo bem, sabe? Eu vou fazer isso aqui. Isso só uma mulher madura é capaz de fazer, sabe? E aí, eu quero fazer aqui uma associação, né? Porque a gente olha para tudo isso e de início, para nossa criança interior, isso pode trazer um susto, né? Porque a criança, ela tá lá na lua. E ela vai falar: ah, meu Deus, né? Mas calma. Sabe por quê? Responsabilidade também traz liberdade. Liberdade. Pensa só comigo. A gente trazer aqui, né, uma mulher correndo do lado de um lobo. Essa mulher, ela é livre. Para ela estar correndo do lado de um lobo, do lado dos instintos dela, do lado do que ela acredita, do lado do que ela quer fazer, da pessoa que ela quer ser, ela é livre. Mas ela também tem que ser muito responsável. Porque se você não tiver responsabilidade para correr junto com o lobo te devora. Ou você tropeça, cai e se estrupia toda. Então é preciso ter responsabilidade também. E isso, para as mulheres que estão ainda nessa menina, que não amadureceram, assusta. Mas com o tempo, a gente percebe que vale muito mais eu me permitir viver esse processo de transformação, amadurecer de fato, e também ter essa liberdade de colher os frutos daquilo que eu plantei. Porque eu plantei com mais consciência, porque eu plantei com responsabilidade, porque eu plantei com maturidade.
Então é um verdadeiro divisor de águas na nossa vida, e que ele chega, não é de um dia para o outro que você vai virar e falar, agora eu amadureci, virei a mulher maravilhosa, a loba maravilhosa. Não é. Ele é um tempo ali que você leva, que você vai começar a tomar consciência. Só de você estar nesse vídeo já deu um passo. E isso vai amadurecendo dentro de você vai digerindo. E você vai começando agora a perceber na sua vida aonde que você precisa amadurecer. Aonde que eu ainda tô muito imatura? Será que eu tô sendo muito imatura dentro do meu casamento? Será que eu tô sendo imatura com os meus filhos e eu tô sendo a criança ao invés de ser a mãe? Será que eu preciso amadurecer no meu trabalho e eu tô agindo que nem uma criança mimada? Será que eu preciso amadurecer com as minhas amizades? Aonde que você precisa amadurecer? É só você que vai saber. E você vai precisar ser muito sincera, abrir esse livro, ser muito sincera com você, colocar as cartas na mesa e falar, beleza. A partir do momento que você fizer isso, eu vou te dizer por experiência, tua vida começa a dar um giro espetacular. Que de repente, quando você se der conta, você vai olhar e falar, ha! Agora eu vou. Agora eu vou segurar o meu bastão e ninguém vai me parar nessa jossa, que eu não quero nem saber, sabe? Então, vamos já pegar o gancho aqui, pega lá teu caderninho, sua caneta, se precisar pausa o vídeo, vamos fazer um exercício bem legal aqui. Aproveitando, essa semana a gente tá no Portal da Consciência, então a gente vai fazer um exercício pra gente tomar consciência, tá? Sobre algumas coisas. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício, né? Pensando que a gente tá nessa semana da consciência, a gente vai colocar a nossa intenção de que a gente tá abrindo a porta para tomar consciência sobre isso. A gente já abriu essa porta, já abriu esse livro, já abriu essa página. E aí você vai fazer como se fossem. Você pode dividir em colunas, você pode fazer vários quadradinhos, pode fazer bolinhas, enfim, deixa a sua criança também se divertir com você. Faça ali espaço de uma forma que você consiga escrever dentro, tá? Então faça algo grande assim que dá para você escrever, dependendo do tamanho da sua letra. Você pode fazer no formato que você quiser. E aí você vai dentro desses quadradinhos, você vai mapear as áreas da sua vida. Então você vai colocar ali filhos, marido, dinheiro, trabalho, um projeto tal que você esteja desenvolvendo, um hobby, os seus hobbies, né? Que mais? Amizade, espiritualidade. Vai lá, pega ali, faz com calma, pausa o vídeo, faz com calma, mapeia lá, beleza. Mapeou? Agora você vai olhar, você vai pegar as áreas principais. Vamos fazer por ordem, né? Você vai fazer isso para todas as áreas. Eu vou dar um exemplo de uma área aqui, mas depois eu quero que você faça para as outras também, tá? Não vou fazer para todas, porque senão acho que vai ficar muito longo o vídeo também, e eu quero que vocês façam esse exercício reflexivo. Eu vou dar um exemplo de uma área e depois você vai fazer para as outras também, desse mesmo processo, tá? Então, dentro dessa área aqui, vamos dar um exemplo de trabalho, né? Que eu acho que é mais palpável para a gente trazer o exemplo. A gente vai fazer o exemplo de trabalho. Então, dentro do meu trabalho, o que eu faço hoje? Qual que é o meu trabalho principal? Existe algum outro trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu gostaria de desenvolver, algum projeto? Eu vou colocar ali, tá ok. Do que eu estou plantando nessa área aqui, o que eu vou colher daqui? Então, se eu estou falando de trabalho, se eu continuar fazendo exatamente do mesmo jeito que eu tô fazendo do meu trabalho, o que eu vou colher? Eu vou colher bons frutos? Eu vou colher um bom salário? Eu vou colher um crescimento dentro desse trabalho? Se eu tô falando de filhos, por exemplo, se eu continuar tendo o mesmo comportamento que eu tô tendo com os meus filhos, eu vou construir um bom relacionamento com eles quando eles crescerem, quando eu ficar velha? No meu casamento? O meu emocional?
se eu continuar lidando com as minhas emoções da mesma forma que eu tô lidando agora, como que vai ser daqui a uns anos? Como que eu vou estar? Vocês vão fazer essa projeção para as áreas ali da sua vida, tá? Nossa, Bia, mas é muita coisa. Pega então as que tá pegando mais pra você agora, que estão te chamando mais atenção, e aos poucos você vai fazendo pro resto. Ok. Aí agora, né? Você vai olhar para essa projeção que você fez. Você pode anotar ali, né? A projeção que você fez. É isso que você quer colher? Tá alinhado com a pessoa que você quer ser, com a carreira que você quer seguir, com o relacionamento que você quer ter com seus filhos, com o seu casamento, com suas amizades, com a sua espiritualidade? Tá alinhado? Se estiver alinhado, bora para outra área. Essa aí tá ok. Se não tiver alinhado, agora você vai dar o primeiro passo para esse alinhamento acontecer. Agora você vai abrir a página para amadurecer, tá? Para deixar a criança, colocar a criança no lugar dela, que não é deixar ela para trás, é acolher ela e começar a fazer as transformações que você precisa fazer dentro dessa área. Primeiro você teve que tomar consciência, poxa, a forma como eu tô agindo aqui não tá legal, o que eu tô fazendo aqui não tá bom, eu preciso mudar, sabe? Agora você vai começar a escrever sobre essa transformação. Você pode separar uma folha só para escrever, sabe? E abrir o seu coração. Quem que é a mulher que eu gostaria de ser? Quem que é a mãe que eu gostaria de ser? Quem que é a profissional que eu gostaria de ser? Quem que é essa pessoa? Deixa eu me conectar com ela. Escreve sobre ela, começa a falar. Lê, escreve, depois você lê para você ouvir também, isso é muito bom. Mas se conecta com isso. Beleza. Feito isso, que esse é o nosso exercício de hoje, você vai levar isso para sua vida, você vai levar isso para o seu dia a dia, sabe? Não é para escrever e abandonar. Até porque nos próximos podcasts aqui a gente vai trazer outros exercícios que vão se complementando com esse aqui, tá? Mas, antes de você ir embora, eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários, sabe? Qual que foi ou está sendo o momento da sua vida que você percebe que você está deixando de ser menina e se tornando mulher? Se isso está acontecendo agora, me conta qual que é esse insight que fez você perceber isso. Ou se isso já aconteceu, compartilha aqui comigo, eu vou gostar muito de receber a sua mensagem aqui. E enfim, loba maravilhosa, esse foi o nosso podcast de hoje, muito profundo, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, mandem para outras pessoas e desejo a você uma ótima semana e tô te esperando aqui no nosso próximo episódio.